Olá, beleza? Vamos dar aqui continuidade, certo? Estamos treinando o que é tautologia, contingência, contradição e também as tabelas, verdade. Belezinha? Vamos lá, próxima questão. Fala assim, ó. Conforme a teoria da lógica proposicional, a proposição não P e P é uma... Então, ó, não P e P. Bem, aqui é bem simples, né? É uma tautologia? Não, porque olha só. Uma proposição... Se eu tenho uma proposição, eu tenho duas linhas. 2 elevado a n, 2 elevado a 1, 2. Então, eu tenho não P e não P e P. Beleza? Então, o que eu vou ter aqui, ó? Eu vou ter o seguinte. P, verdade, falso. Nega a segunda coluna. Falso, verdade. Operando na tabela E. Verdade, falso, falso. Falso e verdade, falso. Deu tudo falso, não foi? É uma tautologia? Não. É equivalente à proposição não P ou P? Não P ou P? Vamos aqui embaixo. Treinar. Não P. Então preciso de P. Não P. Não P ou P. Então vai ter, ó. Alta cor. Montando sua tabelinha. VF, né? V na tabela O. VOF, V. FOV, V. Diferente, né? Totalmente. Isso aqui é o quê? Uma tautologia. Isso aqui é uma contradição. Beleza? Então nós temos, na verdade, nós temos tudo falso, que é o que ele pediu pra gente aqui, ó. Um o quê? Contradição. A letra B é uma tautologia, então não é equivalente, mas pelo contrário, né? Então, letra B também não pode ser. Letra C é uma contradição? Sim, tá aqui, ó. Essa proposição não P e P é uma contradição. É uma contingência? Não. Uma disjunção? Não, né? Disjunção é só o conectivo. Ele pediu uma teoria. Beleza. Seria mais se fosse uma conjunção. Porque a disjunção é o ou. Nós temos lá uma coisa e a outra. Contingência não é porque tinha que ter o quê? Verdadeiro, falso ou falso, verdadeiro. Então, realmente, a letra C. Vamos lá, outra provinha legal. A proposição P e não Q, então R ou R é uma tautologia. É uma tautologia, ou seja, ela é sempre verdadeira, independente dos valores lógicos de P, Q e R. Fazer aqui. P e Q, então R, então R. Falou que é uma tautologia. Se você for montar a tabela verdade, nós temos 3 proposições simples. Se nós temos 3 proposições simples, nós teremos o quê? 8 linhas. Então, por tabela aí, vai demorar. O que seria interessante você fazer? Tentar mostrar o contrário. Tentar mostrar o contrário, olha só. Tenta mostrar. Será que a gente consegue mostrar o contrário? Né? Peraí. Tentar mostrar o contrário. O que eu vou fazer, Osmar? Vou tentar mostrar que ela pode ser falsa. Será que a gente consegue mostrar que ela é falsa?
em algum momento essa proposição ela pode ser falsa? Se em algum momento ela puder ser falsa, então ela não é tautologia. Então, olha só. Conectivo principal. Se então. Não é isso? O principal é esse. Olha só. O se então para ser falso, lembra? Vera Fischer. Vamos lá. O antecedente aqui, ó. Para ser verdadeiro, né? Vamos lá. O R já é o quê? Ó, o R já é falso. Então o R tem que continuar sendo o quê? Continuar sendo falso. Beleza. Olha só. O meu antecedente é verdadeiro. Beleza. Aqui, ó, é uma condicional. Então, isso aqui de trás, né? Ele tem que ser o quê, Osmar? Ele pode ser verdadeiro? Não. Porque se ele for verdadeiro, Vera Fischer daria o quê? Daria falso aqui. Então, vou apagar lá, ó. Ele tem que ser o quê, Josmar? Ele tem que ser falso. Né? E aqui dentro eu tenho um E. Não é isso? E o P e Q pode ter qualquer valor, não tem nenhum problema. Olha só. Olha o que aconteceu. Eu tenho, né? O P e Q sendo falso, né? Eu tenho R sendo falso. E eu tenho R continuando a ser falso. Não é isso? Opa, pera um pouquinho. Também daria certo se fosse assim. Só que tem um detalhezinho aqui, ó. Caramba, que bacana. Olha só o que aconteceu. Esse conectivo aqui é um U. Eu deixei um sim então. Se fosse um sim então, pô, ficou legal. Deixa como exemplo também. Ó, se aqui fosse um sim então, também daria certo. Que massa. Ó, se fosse um sim então, também seria o quê? Eu teria mostrado o contrário. Não teria mostrado o contrário? Não seria tautologia. Porque o R seria falso, o R seria falso, e o P e o Q poderia assumir qualquer valor. Poderia ser VF, FV ou FF. Não mostraria que era falso. Deixa aqui como exemplo. Isso aqui é um exemplo. Agora, o da questão... Bacana. O da questão fica sendo o seguinte. Vou colocar de vermelho aqui, ó. P e Q. Então, R... Aqui é um O, ó. Ou R. Beleza? Esse aqui é o da questão. Questão 12. Tentar mostrar o contrário. Vou deixar o primeiro como exemplo. E ó. Aqui, o primeiro exemplo que a gente colocou, realmente eu consegui mostrar que era falso. Não é tautologia. Agora, Osmar, pega na questão aqui, dessa provinha aí da EPEM 2013. Será que eu consigo mostrar que é falso? Vamos verificar? O ou para ser falso. O ou para ser falso, só se ambos forem falsos. Legal. Agora, o R, ele já é falso. O R, ele continua sendo falso. Agora, esse antecedente todo... Não, né? Primeiro disjuntivo, na verdade, porque é um ou, né? Ele tem que ser o quê? Falso. Ele tem que ser falso. E para ele ser falso no se então, só se for Vera Fischer. Né? Vera Fischer. Aqui eu tenho um E. Então tem que ser verdade e verdade. Aí eu pergunto para você, teve algum problema? Não teve nenhum problema. O que nós fizemos aí? Nós conseguimos mostrar com tranquilidade, né? Conseguimos mostrar com tranquilidade que P
P e Q, ó, P ficou sendo verdadeiro, ó, o P ficou sendo verdade, o Q ficou sendo verdade e o R ficou sendo falso, sem nenhum problema. Então nós conseguimos mostrar que essa proposição em algum momento ela pode ser falsa. Ou seja, nós conseguimos mostrar o contrário. Logo, ela o que? Não é, ou até melhor, não são, né? Essas duas aí, ó, não são tautologia. Não são tautologia, beleza? O primeiro nós deixamos com sim, então. O segundo aqui fizemos o próprio item, né? A própria proposição do item. Então, Josmar, é tautologia? O item está erradíssimo. Beleza? Então, a resolução do item é a de baixo, tá? Do item é esse aqui, ó. Do item. Ou seja, nós conseguimos mostrar que essa proposição em algum momento ela é o quê? Falsa. Então, assim, você percebe que fica muito mais prático, muito mais rápido, tá? Mesmo que venha a ser assertiva, certo ou errado, mesmo que venha a ser múltipla escolha. Então, sugiro a você que faça dessa maneira, porque aqui essa questão aqui mesmo, ó, se fosse montar a tabela, seriam 8 linhas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 colunas. Então, quer dizer, demora demais. Então, qual é a jogada, Josimar? É tautologia. Vou mostrar o contrário. Beleza? Porque se a gente conseguir mostrar que ela é falsa, é porque não é tautologia. Belezinha? Vamos continuar aqui então, vamos lá. Agora o seguinte. Esse próximo item, eu peguei agora uns itens mais modernos, né? Mais atuais, para a gente fazer o seguinte. Nós vamos... Josimar, nós fizemos aquelas questões anteriores com tabelinha verdade, só substituindo, sim. Agora eu separei algumas questões para a gente fazer o seguinte, onde você vai ter que ler, vai ter que simbolizar e vai ter que aplicar a tabela verdade, beleza? Então fica um pouquinho mais, agora aqui fica um pouquinho mais complicado de fazer, e essa é a ideia, tá? E cada vez mais aumentando o nível de dificuldade. Então olha só, isso aqui é a parte de uma prova. Diz o seguinte, ó, P4. A prova que nós já até simbolizamos ela aqui. Caneta. Até simbolizamos. Quem é P4? Vamos lá? Fala bem assim, ó. Se teve treinamento adequado, no cantinho aqui. P4. Se teve treinamento adequado, chamar de TA. E se dedicou nos estudos, chamar de E. Então, o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então, tem informações precisas. Beleza? Nós simbolizamos. Agora vem o item 13. Admitindo-se como verdadeiras proposições, o policial teve treinamento adequado. Então, ó, treinamento adequado, verdadeiro. E o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Então, admitindo como verdadeiras as proposições. A primeira ele falou o quê? O policial teve treinamento adequado. Verdadeiro. Depois, o policial tem informações precisas ao tomar decisões. Também verdadeiro. Então, a proposição, o policial se dedicou nos estudos, o E, será necessariamente verdadeira. Ele falou que vai ser necessariamente verdadeira. Vamos verificar? Vamos lá. P4. P4 é o seguinte. Essa proposição P4, lá no comando falava o seguinte.
considere como verdadeira, né, as seguintes proposições. Então, nós vamos partir que P4 em si é uma proposição verdadeira. Porque lá no comando dessa questão, que eu peguei só um pedaço da prova. Lá no comando das questões, eu falo assim, ó, considere como verdadeira as seguintes proposições. Nós tínhamos P1, P2, P3 e P4. Beleza? Então, P4 já é verdadeiro. Olha só. Treinamento adequado é o quê? Verdade. Estudos, ele falou que tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Vamos verificar, daqui a pouco a gente coloca. Então, informações precisas, verdadeiro. Olha só. Dedicou nos estudos, tem que ser verdadeiro mesmo? Esse valor aqui dentro tem que ser verdade? Será? Será que tem que ser verdadeiro esse pensamento? Porque olha só, se aqui for verdade, vamos testar então, ó. Vamos fazer o seguinte. Se for verdade, verdade, com verdade dá verdade. Beleza, pode ser verdadeiro. Mas será que pode ser falso também? Vamos apagar. Mas se aqui fosse falso, coloca no falso. Verdade, falso. Fazer assim, ó. O espaço está pequeno. Deixa eu tomar aqui. Se fosse falso. Verdade, falso, falso. Se falso, então verdade, continua sendo verdadeiro. Não é isso? Se for, por exemplo, verdade, como ele falou, vamos voltar lá. Se for verdade, Osmar. Se for verdade. Se for verdade, nós temos verdade, verdade, dá verdade. Se vê, então vê, também dá vê. O que nós podemos inferir é o seguinte. Se dedicou nos estudos, pode ser tanto verdadeiro quanto falso, que continua sendo verdadeira essa proposição aqui, ó. P4 continua sendo verdade. P4 continua sendo verdade, independente do valor do E. Se você quiser fazer diferente, pode fazer até assim, Osmar. Se eu mostrar contra o item, também fica ótimo. Por exemplo, você pega e fala o seguinte. O item disse para mim que tem que ser necessariamente verdadeiro, né? Tem que ser necessariamente verdadeiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar mostrar que é o contrário. Ah, ele falou que tem que ser verdade, vou contra ele, vou colocar que é falso. Coloquei contra o item, ó. Coloquei sendo falso, não foi? Verdade, falso, falso. Falso, então verdade, continua sendo verdade. Ou seja, né, que eu posso pensar? Eu posso pensar o seguinte, que ele disse que tem que ser verdade e eu consegui mostrar que não é necessariamente obrigatório acontecer isso. O item está errado. Fala o seguinte, olha só. Uma maneira bem bacana também de você fazer as questões é o seguinte. Nesses últimos concursos todos, né, que foram de assertivas, qual foi, assim, a estratégia que eu tomei, né, para responder esses itens? Faz o seguinte. Você tenta mostrar o contrário do item. Porque o senhor falou assim, ó, tem que ser obrigatoriamente verdadeiro. Aí, coloca verdade, coloca mentira, para ver. Não, fala o seguinte, para ser mais rápido. Se ele fala, olha, tem que acontecer isso aqui é obrigatório acontecer. Eu faço o contrário. Porque ele falou bem assim, ó, então o policial se dedicou nos estudos, será necessariamente verdadeiro. Ele falou que tem que ser necessariamente verdadeiro. O que eu fiz? Vou colocar falso. Coloquei o falso, meus irmãos, não alterou nada. Então tem que ser o quê? Necessariamente verdadeiro. Então é sempre bom você tentar mostrar o contrário do item. Você vai perceber que nas provas, nos assuntos posteriores, o argumento é válido. Gente, tentar mostrar que é inválido. Olha, isso aqui tem que ser isso aqui, tá?
tenta mostrar o contrário, fica muito mais rápido. É que nem tautologia. Ó, tem que ser tautologia, viu? Tudo verdadeiro. Tenta mostrar que é falso em algum momento. Sai voando a questão. Beleza? Então, assim, se ele fala que tem que ser necessariamente verdadeiro, tenta mostrar o contrário, fica muito mais rápido. Beleza, então? Então o item está errado porque a proposição pode ser verdadeiro ou falso, e não necessariamente verdadeiro. Próximo item, vamos lá. Fala o seguinte. Considere as seguintes proposições. Tenho 25 anos, primeira proposição. Chamar de A. Moro com você e papai. Chamar de B. Dou despesa a vocês. Chamar de C. Dependo de mesada. Chamar de D. Então nós temos aí 4 proposições. Se alguma dessas proposições for falsa, não sei qual delas, mas se alguma delas também for falsa, também será falsa a proposição. Então, vamos lá, que proposição? Se, olha que vem condicional na frente aí, se tenho 25 anos, A, moro com você e papai, ou seja, e moro com você e papai, e dou despesas a vocês, e depende de mesada, então eu não ajo como homem da minha idade. Não idade. Olha só. Vamos voltar aqui. Fala o seguinte, ó. Se alguma dessas proposições, ou A, ou B, ou C, ou D, se alguma delas for falsa, qual, Josimar? Não sei. Não sei qual delas, mas se alguma delas for falsa, olha só, se alguma delas for falsa, eu não sei qual é, também será falsa, também será falsa a seguinte proposição. Aí ele colocou proposição composta. Ele me deu algumas proposições simples, falou que alguma delas pode ser falsa, não sei qual delas, mas que alguma delas pode ser falsa, então também será falsa a proposição gigantesca que ele me deu. Ó. Se tenho 25 anos, A, moro com você e papai, B, dou despesas a vocês, C, e depende de mesada, D. Se alguma delas for falsa, aí você percebe o que, Josimar? Que existe um conectivo E, que está ligando essas proposições. Mas como é que você percebeu que era o E, Josimar? Olha só, tenho 25 anos. Por causa disso aqui, ó. Tenho 25 anos, vírgula, moro com você e papai, vírgula, dou despesa a vocês e depende de mesada. A pessoa não fala assim, gosto disso, e daquilo, e daquilo, e daquilo. Não, ela fala uma coisa, vírgula, outra, e a última. Então, dá-se a entender que nós temos um conectivo E que liga essas proposições. Beleza? Então, o que acontece? Acontece o seguinte, nós temos um E que liga eles, e o item falou o quê? Se alguma delas for falsa, Josimar, se alguma delas for falsa, eu já penso o seguinte, independente de qual seja, dentro de um conectivo E, se tiver um falso, já dá tudo falso. Mas, Josimar, qual é que é falsa? A A, a B, a C ou a D? Não sei. Pode ser qualquer uma delas. Se uma delas for falsa e as demais forem verdadeiras, dentro do E, para ser falso, basta apenas um falso. Não é isso? Se tiver um falso, já era.
Porque no E só é verdade se tudo for verdadeiro. Então, o meu antecedente é falso, porque algum ou A, ou B, ou C, ou D já é falso. Aí eu percebo o seguinte: não ajo como homem da minha idade. Você sabe qual o valor dessa proposição? Eu não sei. Pode ser verdade? Pode. Pode ser falso? Também pode. Então eu percebo o seguinte, ó. Dentro do se então, se for, dentro do se então, se falso, então verdade, vai dar o que, Josimar? Se falso, então falso, vai dar o que, Josimar? A verdade é o seguinte: isso aqui vai ser sempre verdadeiro. Por quê? Porque se falso, então falso, dá verdade. Então, se falso, então verdade, dá verdade. Se falso, então falso, também dá verdade. Ou seja, o item está errado. Beleza? Questão muito bem feita. Belezinha, gente? Vou fazer mais uma. Deixa eu ver aqui. Ainda não. Essa aqui, ó. Nos termos da Lei 8666 de 93, diz assim, ó. É dispensável a realização de nova licitação quando aparecer interessados em licitação anterior e essa não puder ser repetida sem prejuízo para a administração. Considerando apenas os aspectos desse mandamento atinentes à lógica e que ele seja cumprido se e somente se, ó, e que ele seja cumprido se e somente se a proposição P nele for o quê? Verdadeira. Nós já até simbolizamos essa proposição, não é isso? Ó? É dispensável a realização de nova licitação quando, que dá a ideia de que, Josimar? Dá a ideia de, qual outra cor aqui? Dá a ideia de si. Se não aparecer interessados em licitação anterior e esta não pudesse repetir sem prejuízo para a administração. Então, olha só. Falta um espaço aqui, né? Deixa eu ver aqui uma coisa. Olha só. É dispensável, a proposição pensa aqui, ó. É dispensável a realização de nova licitação quando não aparecerem o quê? Interessados e esta não puder ser repetida. Agora aqui é o que está no português. Vamos simbolizar. Nós vimos anteriormente que o quando dá a ideia de se. Nós já até simbolizamos já essa proposição. Então, olha só. Será dispensado. O se anuncia quem vem primeiro, não é? Então, ó, não aparecer interessados. E ela não pode ser repetida. Então, será dispensada. Então, perceba o seguinte. Essa é a proposição P. Beleza? E a questão fala o seguinte, que o gestor, ele vai cumprir, né, essa lei, né, quando a proposição P for o quê? Verdadeira. Se essa proposição ela for verdadeira, é porque o gestor, ele cumpriu a lei. Opa! Cumpriu a lei. Então, se essa proposição P for verdadeira, é porque o gestor cumpriu a lei. Aí eu vejo o seguinte, olha só. Item 15. O gestor que dispensar a realização de nova licitação, então ele dispensou ou não dispensou? Vamos lá. Ele dispensou, verdade. Vamos voltar lá. Pelo simples fato de não ter interessados, ó, o gestor que dispensar a realização de nova licitação, pelo simples fato de não ter aparecido interessados em licitação anterior, descumprirá a lei. Ou seja, não teve o quê? Interessados. Não teve interessados. Verdadeiro aqui, ó. Eu pergunto para você. Ele diz que o gestor descumpriu a lei. Falar que o gestor descumpriu a lei é falar que a proposição P é falsa. Beleza?
Então, olha só. Falar que é verdade é que ele cumpriu. Então, vamos colocar aqui embaixo de novo. P não tem interessados e não pode ser repetida. Então, D. Falar que é falso, ele descumpriu a lei. Beleza? Só que no item fala o seguinte. Lá no item fala: o gestor que dispensar a realização de nova licitação, então ele dispensou, então é verdadeiro. Pelo simples fato de não ter aparecido o quê? Interessados. Então não interessados também é o quê? Verdadeiro. Ele descumpriu a lei. Descumprir é falar que é falsa. Vamos ver então? Josimar, qual o valor aqui, ó, de não R? Eu não sei. Se for verdade, V e V, então V. Se V, então V, não dá falso. E se for falso R? Verdadeiro e falso daria falso. Se falso, então verdade, também dá verdade. A verdade é a seguinte: se o meu não I for verdadeiro e o D for verdadeiro, independente do valor de R, essa proposição continua sendo verdadeira. Ou seja, o gestor continua cumprindo a lei. Ele continua cumprindo a lei. E o item falou o quê? Que ele descumprirá a referida lei. Então o item está errado porque ele continua cumprindo a lei. Beleza? Então você percebe o seguinte: questão difícil. Não foi fácil não, foi MPU até. Porque o primeiro passo é o seguinte: tem que saber interpretar o comando. Aplicação de tabela é verdade. Só que não são como as questões anteriores. Lá tinha a proposiçãozinha, você só substitui. Aqui não. Você tem que ler o item, você tem que transcrever. O gestor cumpriu? É verdade. O gestor descumpriu? É falso. Beleza? Daqui a pouco a gente continua com conteúdo novo.